Paz de Jesus Cristo, meus irmãos, uma boa noite a todos. Eu quero eu louvo a Deus pela minha vida, pela sua vida, que nos ouve. Quero trazer aqui uma palavra da parte de Deus, um resumo referente à lição de número 12 da Escola Bíblica Dominical, que ela tem como tema o modelo de missões da Igreja da Antioquia. O texto áureo diz assim: E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para uma obra que os tenho chamado. Louvado seja Deus. Está em Atos capítulo 13, versículo 2. A verdade prática ou aplicada diz assim: a ação do Espírito Santo é a garantia de sucesso de toda obra missionária. Essa é a palavra-chave que eu posso acrescentar dessa lição, porque ela já tem um foco e um ponto central, que diz assim: a ação do Espírito Santo é a garantia de sucesso de toda obra missionária. Não só de toda obra missionária, mas de qualquer ação que seja tomada ou decisões. Então, assim, para que tenha sucesso, que seja bem sucedido, não tome decisões precipitadas, não se auto-escolha, mas deixe que o Espírito Santo tome as decisões por você. Louvado seja Deus. A lição ela tem 3 tópicos, eu vou apresentar os 3 tópicos. A leitura bíblica em classe, ela se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 19 ao 26. E também em Atos, capítulo 13, do 1 ao 5. A lição ela é composta de 3 tópicos. O primeiro é apresentar a natureza e as características da igreja de Antioquia. O segundo tópico é expor a sua natureza missionária. E o terceiro tópico é enfatizar o serviço de missões em Antioquia. A lição ela é bem... Quero trazer aqui um resumo, um breve resumo dessa lição. Ela tem como palavra-chave o modelo, que é o modelo da igreja da Antioquia. Sempre, apenas para acrescentar um ponto, e assim diz também o primeiro tópico, da natureza e as características de Antioquia da Síria, que todos aqueles que estavam ali centrados, ou seja, eles tinham um propósito, um objetivo, que eles ali estavam reunidos, de todos que estavam ali, meus irmãos, nenhum deles era apóstolo de Cristo. Eles eram gentios de várias regiões do país, do mundo. Então, como diz na leitura bíblica em classe, em Atos capítulo 13, versículos primeiros: E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, a Simeão, o chamado Níger, a Lúcio, o Cirineu, a Manaém, que fora criado com Herodes, e Saulo. Então, todos eles, nenhum deles eram apóstolos, eles eram gentios. Então, eles tinham um propósito, que estavam ali reunidos, é um propósito que nós hoje, nos dias de hoje, a igreja ela tem esfriado. E não busca mais o jejum, não busca mais a oração, não busca mais a Deus. Então, assim, as ferramentas, essas tecnologias de hoje, têm se esfriado a igreja. Então, o versículo 3 diz assim: E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo. Então, assim, eles não se titularam. Eles não se escolheram para fazer a obra, mas eles foram separados por Deus. Essa é a diferença de um sucesso. Porque eles não quiseram aparecer. Hoje é um tal de querer aparecer, de querer ser apóstolo, de querer ser bispo, de auto se nomearem reverendos. As pessoas não se contentam mais com pastores, com diáconos, com servos do Senhor,
mas eles querem ser bispos, eles querem ser apóstolos, eles querem ser reverendos. Então, essas pessoas que estavam aqui, que nós vemos nessa lição e na palavra de Deus, eles não se autonomearam e eles não se escolheram a si mesmos, mas eles tinham ali um propósito, ao qual era jejuar e orar, e buscando a presença de Deus, o fortalecimento. Deus diz assim na sua palavra: buscar-me e me achareis, quando me buscar de todo o coração. Como você vai buscar a Deus se você não jejuma, você não ora? Como você quer a presença de Deus? E muitas das vezes tomamos decisões precipitadas. E ali vemos que eles, jejuando, com o propósito de jejuar e orar, eles ali reunidos. O Espírito Santo diz assim: separai para mim a Barnabé e a Saulo para uma obra que eu os tenho chamado. Então, saiba, meu irmão, minha irmã, você que me ouve, a obra não é sua, a igreja não é sua, saiba disso. A igreja é de Cristo, porque foi Cristo que pagou o preço por mim e por você, e na cruz ele padeceu. Ele fez pecador por toda a humanidade, ainda mesmo você que me ouve, não estando nascido, Deus pagou o preço por você, um preço muito caro. Então saiba disso. Então esse é o modelo de Antioquia. Primeiro, que todos que ali estavam reunidos e que serviam e estavam servindo ao Senhor e buscando, orando e jejuando, nenhum deles era um apóstolo de Cristo. E eles não se autonomearam, mas eles ali confiantes, eles esperaram a ordem do Senhor. Que Deus os abençoe. Fique com essa palavra, com esse resumo da palavra do Senhor. Buscai o Senhor enquanto Ele está perto e se pode achar. Que Deus os abençoe.